completo. Prazer estar aqui falando um pouco sobre neuromodulação. Só queria fazer uma pequena correção, não tem toda essa experiência que eu não tem sim, porque ontem você falou que se formou em 1970. Melhor não comentar o ano. Eu me dedicando às disfunções funcionais, incluindo aí alguns procedimentos como a neuromodulação sacral. E antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Eu percebo aqui tem uma parte de ginecologistas, uma parte de urologista, tem algum outro profissional? Acho que... E alunos? Os alunos, do que ano? Os alunos não conhecem. Clínica cirúrgica, quinto ano? Oitavo período. Quarto ano. Então, a ginecologista provavelmente não, mas dos colegas urologistas, alguém aqui já fez ou já viu neuromodulação sacral? André? Só no YouTube. Eu, o Renato também já teve a oportunidade de assistir. Ok. Então a gente vai discutir um pouco sobre as indicações, como é feito. E uma coisa importante, na minha curva de aprendizagem de neuromodulação sacral, a minha primeira barreira e principal barreira foi não achar aquele doente para colocar. Então acho que essa é a primeira dificuldade que a gente tem, não com a técnica em si, mas é entender qual é o paciente, quem é o paciente que vai se beneficiar da neuromodulação. Eu não consegui achar esse doente. Eu fiz o treinamento em 2014, foi na época da Copa do Mundo. Eu fiz meu treinamento na Colômbia. Inclusive assisti lá o jogo Brasil e Colômbia, que o Brasil ganhou de 2-0 da Colômbia. Foi linchado lá. E logo depois nós tomamos aquele sacode da Alemanha no Mineirão. E aí, mas eu voltei para o Brasil e eu não consegui achar o paciente. Eu não conseguia entender qual era o paciente que eu podia indicar esse tratamento. Então eu acho, para quem está começando, para quem tem interesse, que trabalha com disfunção miccional, trabalha com incontinência urinária, trabalha com bexiga hiperativa, incontinência de urgência, frequência, é entender quando esse paciente pode se beneficiar. Chegar nesse ponto. Esse é o grande obstáculo. Muito bem, vamos discutir algumas coisas. Eu tenho um conflito de interesse nessa apresentação exatamente com o Proctor da Medtronic, que é quem produz e comercializa o equipamento. Isso aqui fez parte da minha curva de aprendizagem. Aqui foi uma reunião que nós tivemos no Centro de Funções Miccionais da UERJ, na Policlínica Piquet Carneiro, quando nós recebemos o professor Thomas Kessler, inclusive o nosso fellow Pedro Ferri esteve lá com ele um período, em Zurique. Ele também é presidente, foi vice-presidente da Sociedade Internacional de Neurologia, talvez seja um dos colegas que tem maior experiência em neuromodulação do mundo, assim como o Siegel também nos Estados Unidos, o Philip Rimrock da Holanda. E eu tive o prazer de fazer com ele um implante de neuromodulação sacral no Rio. Por que é importante nós pensarmos em possibilidades de tratamento de terceira linha, que nós estamos falando de tratamento de terceira linha, bexiga hiperativa, cujo diagnóstico para os alunos é aquele paciente, homem ou mulher, que apresenta aumento da frequência urinária, por conta de ter uma sensação, uma urgência, que é o principal sintoma da bexiga hiperativa, é a urgência. O que é a urgência? É aquele desejo forte, súbito de urinar. E essa urgência pode estar acompanhada de incontinência ou não. Ou seja, no caminho até chegar no banheiro não consegue segurar e tem um escape de urina. Por que é importante? A bexiga hiperativa, como eu estava dizendo, tratamento de primeira linha, tratamento comportamental, restrição de líquido, fisioterapia, postergar a micção, tratamento de segunda linha, medicações específicas para isso, antimuscarínicos, para reduzir a contração da bexiga, e agonista beta-3, que é a mirabegona. E aqui nós estamos falando de tratamento de terceira linha, neuromodulação sacral, tratamento de terceira linha, ou seja, são aqueles pacientes que não responderam ao tratamento conservador e a gente vai caminhar para uma terceira linha. E quais são as opções de terceira linha para os casos refratários, os casos que não respondem ou têm efeito colateral com as medicações? Injeção na bexiga do detrusor de toxina botulínica, neuromodulação sacral
e estimulação percutânea do tibial posterior, que nós não temos no Brasil. Nós temos estimulação transcutânea, que é o adesivo. Não tem nível de evidência como a neuromodulação, como o PTNS, que é função do nervo tibial posterior com estimulação percutânea. Nós não temos o PTNS no Brasil. Estamos trabalhando para isso. Acredito que nos próximos anos a gente consiga trazer isso. Um trabalho longo, tem que cumprir as exigências da Anvisa, enfim, mas é uma ideia nossa de trazer o PTNS para o Brasil. Por que isso é importante? Voltando. Bexiga hiperativa. Esses são os dois principais estudos epidemiológicos, esse americano e esse aqui europeu. E qual é a coincidência desses dois estudos? A prevalência. Todos esses estudos, esse pegando pacientes mais jovens, que é o Noble, e o CIFO pegando pacientes acima de 40 anos, e a coincidência comum entre desses estudos mostrou que a prevalência da bexiga hiperativa na população adulta é 17%. Isso é muito. Mostrando também o quê? Que o envelhecimento aumenta a prevalência de bexiga hiperativa, de modo que pessoas acima de 60, 70 anos, 25, 30% deles terão sintomas de bexiga hiperativa. Uma coisa interessante, né? Na urologia, no congresso da AUA de 2016, foi mostrado no censo que a urologia, tirando evidentemente a geriatria, é a terceira especialidade que mais atende idoso. Nós temos, em primeiro lugar, tirando a geriatria, oftalmologia, cardiologia, depois urologia. O que eu quero dizer? Se a gente entra no consultório de urologia, ginecologia não é tanto assim, a gente pode olhar a faixa etária dos nossos pacientes. Idosos, a maioria idosos. Então, isso aqui é o nosso dia a dia no consultório. Então, se nós não soubermos tratar bem o bexiga hiperativa, nós vamos tornar a estatística do paciente, como a Ana Clara colocou muito bem. Esse é o quinto, eu estou com esse problema urinário complexo, sem continência, o doutor já foi ao quinto. Então, nós temos que fazer a diferença. Temos que entender bem bexiga hiperativa e disfunções miccionais. Para entender isso bem, foi como eu falei ontem. Primeiro ponto básico, primeiro step é saber neurofisiologia. Isso aqui é curioso, porque todos os estudos nós temos a impressão de que bexiga hiperativa e incontinência urinária é mais prevalente na mulher, mas os estudos mostram que é parecido. Inclusive o Brasil Lutz também foi publicado em 2018, 17, 18, e mostrou essa semelhança, da ordem de 20%. Então, qual é o grande desafio? Prevalência aumentada, 20% da população adulta. Os estudos mostram que em 6 meses, 70% dos pacientes não aderem à primeira ou à segunda linha de tratamento. Tratamento comportamental, tratamento medicamentoso. E que com 1 ano, a adesão aos antimuscarínicos é apenas de 20%. Ou seja, um número muito grande não adere ao tratamento, às medicações. E quando a gente avalia, a gente percebe que dentro desse universo de pacientes que não aderem, um percentual muito importante tem sintomas que merecem tratamento de terceira linha, mas apenas menos de 5% avançam por esse tratamento. Por que isso acontece? Talvez o custo, mas talvez nós, como médicos, não estamos oferecendo ou mostrando para o paciente esse caminho, tratamento de terceira linha. Não precisa discutir aqui o impacto negativo que a incontinência urinária, a bexiga hiperativa, traz para o paciente. Nós sabemos que as estatísticas mostram que quando o paciente nos procura, ela está com esse sintoma há pelo menos 2 anos, em média. 30% dessas pacientes, quando nos procuram, elas sequer são examinadas e 1/3 delas não recebe qualquer orientação de tratamento. Ou seja, nós estamos, de certa forma, subtratando essas pacientes. Entrando mais especificamente na neuromodulação sacral, o que nós sabemos, e aí também volta àquela questão da neurofisiologia, acho que a gente sabe muito pouco do funcionamento, como isso funciona, é complexo. O que nós sabemos é que o implante de um eletrodo na terceira raiz sacral, S3,
feito de maneira percutânea, guiado por radioscopia. Esse eletrodo tem que ser implantado em S3. Ele estimula a via aferente. Nós sabemos que a fisiopatologia da bexiga hiperativa é uma disfunção aferente, da aferência. Então, esse estímulo, quando estímulo aferente, ele ascende principalmente nervo pélvico, medula espinhal e chega até os centros corticais superiores, principalmente a região frontal. E ali ele restabelece, ele reorganiza o ciclo miccional normal. É isso que ele faz. Por isso que ele trata tanto incontinência urinária quanto retenção urinária. Uma está solta e o outro está preso. E essa mesma tecnologia, esse mesmo tratamento, trata as duas situações que parecem opostas. Então, como é que eu explico isso para o paciente? É difícil a gente explicar uma coisa se a gente mesmo não entende bem. Nós sabemos, temos essa noção, que é superficial, entende? Então, o que eu explico para o paciente na hora de propor para ele as opções de terceira linha e falando na neuromodulação sacral? O exemplo que eu dou para ele, não foi eu copiei esse exemplo do Sigla, ele falou isso uma vez, eu ouvi e gostei, sei que tem outros no Brasil também que usam esse exemplo. Falo para ele, ó, imagina que aqui nós temos um computador. O computador, a parte mais importante do computador é o CPU. E aqui nós temos uma impressora. Para que o computador, o CPU, faça com que a impressora imprima, nós precisamos de quê? De software, para comunicar os dois. Isso aqui é um software. Então eu vou implantar um software para melhorar a comunicação do seu cérebro com a sua bexiga, para dar algo palpável para ele. O tratamento ele consiste de duas fases. Uma fase de teste, no qual eu implanto esse eletrodo e com uma estimulação externa, fica um fiozinho saindo da região do bumbum. Eu faço um teste de entre 1 a 2 semanas para avaliar a resposta. E aí eu preciso do diário miccional, frequência, volume, perdas urinárias, para entender se o paciente, do baseline após o procedimento, o quanto ele melhorou. Se eu entender que ele teve uma melhora acima de 50%, e por que esse número de 50%? Porque 20% e 30% é placebo. O placebo não serve. Sabe, qualquer procedimento ele vai ter um efeito placebo, então precisa ser acima de 50%. Aí eu implanto esse dispositivo que a gente chama leigamente de marca-passo, mas é um gerador de energia. A gente implanta e ele é conectado diretamente no eletrodo e dá uma estimulação contínua. É a segunda fase da neuromodulação. Então tem que ter uma melhora acima, superior a 50% dos sintomas. É dessa maneira que a gente atua. Curioso, porque existe um teste que me dá uma informação de que o paciente vai responder? Não, não tem. Se eu tento uma estimulação elétrica transcutânea, um TENS, e ele responde, é um indício de que a neuromodulação vai responder? Não tem relação. Por isso que tem essa fase de teste. Muito bem. E por que eu não faço tudo no mesmo procedimento? Porque essa parte aqui é que é cara do procedimento, esse gerador aqui é caro. Então, eu preciso implantá-lo efetivamente, se tiver uma resposta. É bem estabelecido que essa tecnologia que a gente tem, então, o eletrodo, o gerador de energia, esses dois aparelhos são aparelhos que comunicam com o sistema, com o eletrodo, e aqui eu consigo controlar a intensidade do estímulo, fazer as combinações dos polos, porque o eletrodo tem 4 polos, e através desses polos que eu programo a estimulação. Quais são as indicações já bem estabelecidas? Continência de urgência, frequência, aumento de frequência urinária e urgência, que é a bexiga hiperativa, a retenção urinária não obstrutiva, que é a síndrome de Fowler, e para incontinência fecal. Isso está bem estabelecido. Aqui só para a gente ter uma ideia como isso é feito, então a paciente fica em decúbito, em posição de decúbito, com o bumbum para cima.
uma sedação e uma anestesia local, que a gente infiltra na região. A gente faz a punção bilateral de S3, a gente tenta funcionar o forame S3 dos dois lados e ver onde tem a melhor resposta. Então aqui a paciente, a gente acompanhando com radioscopia, a gente consegue ter uma noção, essa sombra aqui, a gente chama de incisura esquiática maior, essa sombra, ela normalmente ela dá em S3. Então quando a gente coloca o paciente nessa posição, a gente consegue ver essa sombra. Aqui, mostrando que a agulha ela tem que ser angulada em relação à pele, num ângulo de 90 graus. O forame ele tem em torno de 3 milímetros, então ele é pequeno. Então, inicialmente, existe a dificuldade de localização do forame. Então, tem alguns macetes que a gente usa, com a radioscopia, de marcar a distância, de colocar um QLzinho para tentar orientar. E o que a gente vai observar, se a localização, a gente percebe que nesse momento aqui eu estou testando uma agulha que está posicionada no forame S3 do lado direito, S3 à direita, a outra agulha está no forame S3 do lado esquerdo, e aqui é o desenho do sacro, e aqui eu vou fazer um teste para avaliação da localização dessa agulha. E o que a gente percebe? Como a resposta motora, a estimulação de S3 promove uma contração da região perianal, que a gente chama de belos, do músculo glúteo, e promove uma flexão do hálus. Aqui eu não consigo ligar, eu vou pedir a ele para poder startar o primeiro vídeo. Você pode estar me ouvindo? O primeiro vídeo para vocês verem a contração do glúteo durante a estimulação. Percebem que há uma pequena retração? Novamente, por favor, dessa musculatura. Você tem o ânus. A luz não está deixando aqui. A luz pode não estar deixando, mas o ânus ele abaixa um pouco pela contração da musculatura. Existe relação com a voltagem que você É mais tem no seu transdutor com a força de contração? Você consegue medir isso com manometria, por exemplo? Mais a perianal. Manometria intraanal. Não, essa força ela não é importante. O que é importante é a obtenção da resposta. Ó, percebe que ele afunda um pouco. É o ânus que vai. O ânus que vai. Ele afunda um pouco. Essa resposta da força ela não é importante. O que é importante é você ter uma contração com o menor estímulo possível. Isso mostra que você está na posição correta, ou seja, o eletrodo ele tem que estar paralelo ao nervo. Aquele desenho ali que o professor Nakato mostrou das raízes S2, S3, S4, ele é muito interessante porque é exatamente ali que o eletrodo passa e ele tem que acompanhar o movimento, o caminho do nervo. Ele tem que estar paralelo ao nervo. Porque se ele só cruza, você não vai conseguir uma resposta boa. E a gente tem que trabalhar com os 4 polos do eletrodo. Então ele tem que estar paralelo acompanhando o nervo. Vamos lá, vamos ao segundo vídeo, para a gente ver aqui o movimento, aquele mesmo estímulo, a gente vai ver aqui no hálus. Aqui, desculpa esse, ó. Percebe o hálus? Exatamente isso. Se a gente está em S2, tem uma rotação do pé, o pé roda. S4 também a panturrilha mexe. Então, dependendo da inervação, é aqui que a gente vai saber se a gente está no forame certo, na raiz certa, se o estímulo está correto. Feito isso, a gente implanta o eletrodo e passa a fase de estimulação externa para entender se aquele paciente, pode passar o próximo, aqui, ok, está ótimo, obrigado, para entender se a resposta é satisfatória para a gente migrar e fazer o implante da bateria. Foi aprovado no FDA a neuromodulação sacral em 1997 para bexiga hiperativa e em 1999 para retenção urinária não obstrutiva, que a gente chama de síndrome de Fowler, que é uma disfunção vesical complexa.
E em 2014 nós conseguimos a autorização da Agência Nacional de Saúde, então é regulamentado como terceira linha de tratamento e os planos estão autorizados a cobrir esse procedimento com todos os gastos. Nós estamos trabalhando para inserção na Agência Nacional de Saúde de retenção urinária não obstrutiva, provavelmente 2021 devem entrar. E outras indicações também que podem ser usadas na neuromodulação sacral, mas aqui off-label, cistite intestinal, dor pélvica crônica, disfunção da musculatura do assoalho pélvico, e nos casos neurológicos a gente vai comentar rapidamente. Esse é um estudo muito interessante que ele nos ajuda não só a ver o resultado da neuromodulação sacral, mas também entender o espectro de disfunção da musculatura do assoalho pélvico na manifestação de sintomas dos pacientes. Então veja bem, esse é um estudo do Siegel, que foi um dos caras que mais desenvolveu a neuromodulação no mundo. É um estudo com um N bastante importante de pacientes, envolvendo as indicações clássicas, como bexiga hiperativa e retenção urinária não obstrutiva. E a gente percebe, quando você tem, eu vejo isso muito dessa maneira também, o papel da musculatura do assoalho pélvico no fenotipo de manifestação clínica. Se você tem uma disfunção leve do assoalho pélvico, normalmente você vai ter apenas uma bexiga hiperativa. Claro, é multifatorial, tem vários outros fatores também, nós estamos falando do assoalho pélvico. Quanto mais espástica for essa musculatura, mais grave vai ser essa disfunção em termos de comportamento da bexiga. E eu vejo que a retenção primária, ela é exatamente aquela manifestação no qual você não tem um relaxamento do esfíncter uretral externo e, pela teoria do Fowler, o não relaxamento do esfíncter por via aferente inibe o parasimpático, inibe a contração do músculo detrusor. Então a paciente não relaxa o esfíncter e não tem contração detrusora nenhuma. Então na urodinâmica a gente vê aquela paciente com uma bexiga com uma capacidade alta, uma bexiga com uma sensibilidade diminuída e ela não consegue contrair o detrusor, muito provavelmente por conta disso aqui. Nós estamos falando aqui de tratamento para casos refratários. Esse paciente já passou por fisioterapia, biofeedback, eletroestimulação, tratamento medicamentoso e chegou nesse ponto. Quando a gente vê os resultados, a gente percebe que a resposta acima de 40% e 50%, ela varia de 60% a 70%. E taxa de sucesso total, continência completa, chega a 46% nessa casuística. Aqui um trabalho interessante mostrando o quanto isso é efetivo no longo prazo. Então, com 1 ano, a gente percebe, com 5 anos, qualquer tratamento no longo prazo, por uma série de questões relacionadas ao próprio método, relacionadas ao envelhecimento do paciente, a mudança do tecido, tem uma queda de eficácia, mas a gente percebe que essa correlação entre 1 e 5 anos ela é bastante similar. Isso mostra a eficácia do tratamento no longo prazo. Alguns estudos também, esse aqui é um estudo prospectivo, multicêntrico, um N de 163 pacientes, esse é um colega holandês, o Philip van Kerrbroek. Também nessas 3 indicações, de bexiga hiperativa e retenção urinária, mostrando follow-up de 5 anos, é um bom follow-up, mostrando que há uma redução do número do episódio, do número de micções, há um aumento do volume miccional, e aqui não mostrou a relação no grau de urgência, há uma diminuição do número de episódios de perdas urinárias, principalmente perdas grandes, de grande volume, com uma redução do número de absorventes. E nos pacientes, especificamente com retenção urinária, que foi 20% dos pacientes avaliados, muitos pacientes reduziram a necessidade de mulheres de cateterismo intermitente e do volume pós-miccional. Aqui também uma série, vários estudos mostrando follow-ups em tempo variável, N também variável, mas de certa forma mostrando taxa de sucesso semelhante a esses estudos anteriores, acima de 50% a 60%. Aqui é interessante a comparação do estudo da neuromodulação sacral com o tratamento tradicional, que é os antimuscarínicos. Então,
foram 2 grupos randomizados, em torno de 70, 77 pacientes, a maior parte de mulheres nesse estudo, mas quando se avaliou o resultado daqueles efetivamente tratados, daquele grupo do Intention to Treat, mostrou que a neuromodulação foi superior ao tratamento medicamentoso. E 72% em termos de frequência, redução da frequência, e dos episódios de incontinência urinária, tanto absoluto quanto quando se observou resolução de 100%, a neuromodulação também foi superior ao medicamento. Bom, não tem dúvida, e a minha impressão e o que eu falo da minha experiência é que neuromodulação para a bexiga hiperativa é muito bom, bexiga hiperativa refratária. Quando a gente foge da bexiga hiperativa refratária, e retenção urinária crônica não obstrutiva é a opção mais efetiva que nós temos, embora o resultado ele caia um pouco comparando a bexiga hiperativa. Quando a gente sai do campo de bexiga hiperativa e entra nas disfunções miccionais, entra no quadro de dor pélvica, entra no quadro de doença neurológica associada, isso aqui é off-label. Eu acho que é o que nós temos para oferecer ao paciente, mas os resultados são bem piores. São bem piores, a gente vai ver por quê. O que eu percebo é que existe uma certa ansiedade de quem trata desse tipo de paciente, eu me incluo também, de querer tirar esse paciente de ter um quadro miccional complexo, até de etiologia neurogênica. A gente fica oferecendo neuromodulação, mas nós sabemos que os resultados são ruins. Esse estudo é aquele que eu comentei com você, Pedro, é o do PANEC, de North Hill, do Centro de Paraplégicos de North Hill, que é próximo de Zurique. Ele avaliou 50 pacientes com lesão medular. Se a gente observa as características desse grupo, a gente percebe que é um grupo que tinha uma preponderância de lesões incompletas. Incompletas. A gente percebe que boa parte desses pacientes tinham lesões incompletas. A, B, C e D. Sabemos disso também porque, olha só, 1/3 deles, basicamente, tinha mobilidade, ou com independente, ou com algum tipo de auxílio, que seja bengala, que seja andador. Cadeirantes apenas esse 32%. Então, mostra a característica do grupo de uma lesão incompleta. A gente que trabalha com bexiga neurogênica sabe que a lesão incompleta, ela tem inervação, ela oferece, tanto do ponto de vista motor quanto vesical, mais possibilidade de independência para o paciente, de micção espontânea. O que ele mostrou neste estudo? Né? A gente percebe que há uma redução, quando a gente avalia a frequência, em termos de drenagem, há uma diminuição. O número de PEDs, há uma diminuição de absorvência, a capacidade praticamente não altera antes e após, mas há uma redução também da pressão detursora máxima, pequena, bem pequena, não é nem significativa, e a complacência também há uma melhora, que eu acho estranho. O que ele mostra? De forma efetiva, conseguiu implantar em apenas 30 desses pacientes e apenas 9 desses pacientes conseguiram abandonar o cateterismo. Então a conclusão dele é de que tem que ser feito de forma muito cuidadosa, o paciente muito selecionado e o resultado é imprevisível, basicamente para lesões incompletas. Então os resultados são ruins. Esse aqui é o centro de North Hill, em centro de paraplégico, é um centro de referência mundial. Esse cara, ele é um veterano não, mas é um americano que teve uma lesão medular, fez reabilitação lá e ele virou divulgador do serviço, ele faz a apresentação, quando vai fazer visita, mostra, faz toda a apresentação do centro. Realmente, essa aqui é a doutora Mira Korkoshi, que ela foi residente do nosso serviço da UERJ, fez um fellow em Zurique e hoje ela trabalha como urologista lá em Zurique, na Alemanha e na Suíça. Esse é o estudo Kessler, que foi um estudo randomizado, uma revisão, uma meta-análise, em que ele pegou vários trabalhos avaliando neuromodulação, esclerose múltipla, Parkinson, lesão medular, mielomeningocele, e avaliou vários estudos e mostrou que existem uma série de dificuldades
resultados. Os estudos têm um N muito pequeno de pacientes, grupo muito heterogêneo, os ensaios são pobres em termos de controle, então pode ser efetivo, mas resultados ruins ainda. Alguns estudos de esclerose múltipla, talvez dos pacientes com doença neurológica, a gente mais tem resultado em esclerose múltipla. E a esclerose múltipla, os sintomas, em algumas pacientes, os sintomas urinários pode ser a primeira manifestação da esclerose múltipla. E boa parte dessas pacientes evolui com retenção urinária, com necessidade de cateterismo intermitente. E esse estudo, um N muito pequeno de pacientes, mas um follow-up grande, mostrou que 12 dessas pacientes não precisaram mais de cateterismo, todas faziam, e com êxito pós-funcional baixo, mostrando que elas conseguiu organizar tanto a contração vesical e o sinergismo com o relaxamento do esfíncter. Esse outro estudo com um N parecido, um follow-up menor, mas com resultados um pouco piores, mas mostrando. Eu não tive experiência com esclerose múltipla, particularmente eu evito indicar em pacientes que têm doença neurológica. Entrando na síndrome da dor pélvica, eu concordo plenamente, estou aprendendo muito com as aulas do professor Anacleto, eu não tinha esse olhar tão anatômico quanto ele tem, mas eu acho que a gente trata primeiro eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o diagnóstico do paciente com dor pélvica. A gente quer colocar todas no mesmo fenótipo, no mesmo saco, no mesmo balaio, são bem diferentes. Então acho que a gente investiga mal, acho que a gente diagnostica mal e querem tratar todos da mesma forma. Então, esse é um grande desafio para a gente que estuda e se dedica a isso. Nós temos que entender, aprender mais com o Anacleto, entender mais daquela anatomia, melhorar o nosso diagnóstico, trabalhar em equipe multidisciplinar. Acho que é fundamental. Essa experiência que a gente está tendo aqui, eu acho que é um espetáculo. Né? Todos nós estamos aprendendo com a experiência dos outros. Eu não tinha esse olhar tão anatômico. Mas enfim, foram um grupo de 78 pacientes submetidos à fase de teste, efetivamente foram implantadas em 46 pacientes desses 78 testados. E o que observou? Que desses pacientes que foram submetidos a implante, 23 teve uma resposta satisfatória, acima de 75% do sintoma de controle da dor. 33 pacientes com uma taxa de sucesso em torno de 72%, e houve falha em 13 pacientes, 28%. Teve um implante, mas com pouco tempo depois do implante passou a não responder, a não ter aquele controle da dor, e aí teve que ser retirado o eletrodo, porque não respondeu. 13%? 28%, 13 pacientes, 28%. Então, efetivamente, 33 de um grupo de 78 se beneficiaram. Menos 50%? Menos 50%. Mas se a gente considerar que é uma paciente que já passou por todas as possibilidades, a gente entender que ela foi bem avaliada, que foi bem diagnosticada, é muito bom, porque você conseguiu tirar um N de quase metade dessas pacientes desse quadro. Então eu acho que vale a pena. E além, fazendo um breve comentário também, né, para dor pélvica não, mas cistite intersticial, toxina botulínica também na região do trígono é eficiente, mostra resultado. Né? O Impinto de Portugal tem bastante experiência, pude conversar com ele em junho, lá em Lisboa. Ele aplica 100 unidades de toxina botulínica diluída em 10 ml na região do trígono. Também trata bem esse cistite intersticial, cujo diagnóstico também não é tão simples, é um diagnóstico de exclusão. Esse também é um outro estudo, a gente percebe que são estudos com pouco N de pacientes, com pouca experiência, mostrando também um benefício aí em metade das pacientes.